Fala homem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a tão temida finasterida e como que ela pode afetar a sua saúde sexual, sua libido e sua ereção. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, eu sou o médico dos homens, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina. Então, se você ainda está por fora, se você ainda não está inscrito nesse canal, já clique agora aqui no botão e se inscreva. Aproveite também para ativar as notificações e para deixar seu like. Seu like é muito importante para fortalecer o meu trabalho, para ajudar a que aumente o alcance para esse material, para esse conteúdo chegar a cada vez um número maior de homens e ajudar eles a serem mais felizes na hora H. Combinado? Então bora pro vídeo. Então, meus amigos, a gente sabe que a testosterona é o principal hormônio responsável pelo funcionamento masculino. Ela é muito importante para desenvolver o seu desejo, para ajudar você a ter uma boa rigidez, para ajudar na produção de sêmen, até mesmo para você responder bem ao tadalafila e a sildenafila. A testosterona ela tem uma ação direta nos tecidos e que ajuda, no músculo a que ele tenha uma maior densidade muscular, que ele tenha uma melhor função, no fígado, em várias partes metabólicas do nosso corpo, no metabolismo de carboidratos e de lipídios. Só que a testosterona ela também é convertida em seus metabólitos, tá? Então ela tem dois metabólitos principais. Um deles é o estradiol, que é o hormônio feminino, que também tem uma importância na saúde óssea, em algumas questões de desejo. E na dihidrotestosterona, ou DHT. A dihidrotestosterona é uma substância que ela é muito importante durante o desenvolvimento dos embriões masculinos para que eles sejam virilizados, para que eles possam desenvolver o pênis, o testículo, ter toda a migração e ajuste interno de órgãos que é normal dos homens. Também é muito importante a dihidrotestosterona para algumas questões de pilificação, ou seja, desenvolvimento de cabelo, de barba, pilificação na região genital, pilificação androgênica, responsável também pela pela oleosidade da pele. Nos órgãos internos ela é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento da próstata. Então veja, existem condições com o envelhecimento da população que é o crescimento benigno da próstata e a queda de cabelo, a calvície androgenética. Obviamente que ambas as situações elas têm um componente hereditário, mas certamente elas têm um componente ambiental e componente de resposta a todo o hormônio, toda a dihidrotestosterona que vai lá bombardear os tecidos no dia a dia. Para esse fim, foram desenvolvidos tratamentos que vão exatamente inibir a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, através da inibição de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Na verdade, temos dois tipos dessa enzima, a tipo 1 e a tipo 2. Daí nós temos dois medicamentos que são capazes de inibir essa conversão. Um deles é a finasterida, que inibe uma dessas enzimas, e a outra é a dutasterida, que é até mais potente porque ela inibe essas duas isoenzimas. Então, quando você abaixa a dihidrotestosterona, o que você quer na calvície é você diminuir a perda de cabelo relacionada à atuação desse hormônio, desse derivado hormonal, no nosso folículo piloso, na nossa área capilar. E também pode ser utilizada para diminuir o crescimento da próstata. Se você fizer um sujeito tomar finasterida ou dutasterida por um tempo relativamente prolongado, isso vai impedir esse crescimento e muitas vezes até reduzir o tamanho da próstata. Uma diferença importante entre esses dois medicamentos, a finasterida e a dutasterida, é que a finasterida tem uma longa ação. A dutasterida tem uma meia-vida de cerca de 2 dias, ou seja, quando você para de tomar poucos, 2, 3, 4 dias depois, talvez próximo a 4 dias depois, já não tem mais essa substância no seu sangue. Já a finasterida, geralmente pode demorar até 1 mês com você ainda tendo um pouco dessa substância dentro do seu sangue. E aí eu comecei o vídeo falando sobre a importância da testosterona no funcionamento sexual do homem. A dihidrotestosterona, ela também é um hormônio e tem uma ação ainda questionável em termos de função sexual. A gente sabe que existem receptores cerebrais da dihidrotestosterona. Então, se você diminuir a dihidrotestosterona, o que é mais comum de acontecer
é a diminuição do seu desejo sexual, tá? Em animais, quando você mantém ele sobre finasterida ou outros inibidores da 5-alfa-redutase por tempo prolongado, além da diminuição do número de cópulas, alguns animais vão ter também atrofias, uma piora da função do tecido cavernoso dentro do pênis. Mas eu diria para vocês que na prática, gente, o efeito colateral disparadamente mais comum do uso da finasterida é a diminuição do desejo, né? Não é todo mundo que vai tomar finasterida que vai ter esse efeito colateral, tá? A estimativa é cerca de até 20%, ou seja, muitas pessoas, eu diria até que a maioria das pessoas que tomam esse medicamento não vai ter efeitos colaterais sexuais de forma significativa. Além disso, os efeitos colaterais são muito mais comuns em pacientes que usam doses de finasterida para o crescimento benigno da próstata, que é de 5 mg, do que esse aqui. Esse aqui é de 1 mg, esse aqui é indicado para calvície. Então, por ser uma dose menor, por ser uma inibição um pouco mais fraca da enzima de conversão, então acaba que tem um efeito colateral um pouco mais suave. E aí, gente, como eu falei, primeira coisa, nem todo mundo que vai ter efeito colateral, que tomar esse medicamento vai ter efeito colateral. A outra coisa é a gente saber identificar a questão da cronologia, né? Então, eu até estou trazendo aqui para vocês, o que me motivou a gravar esse vídeo foi um relato de caso de um aluno do meu desafio, Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias, tá? Que é um treinamento prático, tá? Uma estratégia extremamente simples, em que você pode aplicar com apenas poucos minutos, todo santo dia, diretamente da sua casa. Com ele, você vai ficar mais duro, por mais tempo, com muito mais desejo, tá? Independente da sua idade, e você vai ser capaz de dar muito mais prazer para a sua parceira ou para as suas parceiras. Então, lá no nosso desafio a gente tem uma comunidade que é a Tribo dos Homens, e aqui eu até vou ler para vocês o relato do nosso aluno lá. Que ele começou, quando tinha 25 anos, comecei a fazer o uso de 1 mg diário da finasterida para tratamento de calvície. Após 4 anos, percebi o início da disfunção erétil. 2 anos para frente, eu parei com o uso do medicamento. Tá? Hoje, tenho 41 anos e já faz 8 anos que ele parou com o uso. E aí a pergunta que ele me fez, esse uso da finasterida pode ter tido relação com a disfunção erétil que eu tenho hoje? Ou ela só causava esse efeito colateral quando eu estava fazendo uso do medicamento? Então, vejam bem, foi o que eu falei para vocês, gente. Questão de cronologia. Então, esses medicamentos, sobretudo medicamentos hormonais e eventualmente alguns antidepressivos, quando eles trazem efeito colateral, eles trazem de forma mais direta e muito relacionada à introdução do remédio. Eu diria que boa parte das pessoas que vão ter efeitos colaterais vão ter até o final dos primeiros 3 meses de uso. Se você está usando, como aqui o nosso aluno, estava usando 4 anos e um belo dia ele teve algum problema, disfunção erétil, então a finasterida não é a primeira incriminada. Não existe uma relação causal de tempo, e é isso que eu quero trazer de conceito para vocês. Tá? Se você começou o medicamento hoje, daqui a 3 semanas está sentindo alguma baixa libido, aí sim a gente tem que tentar buscar uma outra solução, que é basicamente tentar diminuir a dose do medicamento se for possível e eventualmente trocar de estratégia por uma estratégia não hormonal para a manutenção do seu cabelo. Tá? E outra questão muito importante, é que uma vez que você suspende o medicamento, quando passa o período de atuação do remédio, o efeito colateral ele tende a desaparecer. Tá? Então, como eu falei, a finasterida, quando você para, em até 1 mês, é para desaparecer o efeito colateral e voltar a ser como era antes. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, a dutasterida hoje em dia está sendo cada vez mais utilizada, tanto no cenário da calvície, como no cenário também do crescimento benigno da próstata, por ela ter uma ação mais rápida. Se você tiver um efeito colateral e você suspender, é mais rápido você acompanhar esse tipo de efeito. Né? E a finasterida tem outra questão também. Então já foi descrito na literatura uma situação chamada de síndrome pós-finasterida, que é o sujeito toma um remédio, começa a ter efeito colateral. Só que na hora que ele para de tomar, mesmo passado 1 mês ou até mais, ele não volta a ser como era antes. Tá? Então isso aí ainda é uma certa incógnita na medicina, não consegue se explicar isso de uma forma muito clara. Acredita que talvez seja algum tipo de modulação
no receptor central dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro, da dihidrotestosterona, que o sujeito nunca mais volta a ser o mesmo. Em contrapartida, essas pessoas que têm essa síndrome pós-finasterida muitas vezes já tinham fatores de risco de ter outros transtornos de saúde mental, como ansiedade, como depressão, como transtorno bipolar, enfim, outros. Então não se sabe se, digamos, a finasterida foi apenas um catalisador, uma situação que favoreceu ele ter esse efeito de longo prazo, porque ele já tinha um grau menor de alguma diminuição da libido, e isso aqui só foi permanecido pela ansiedade que ele tem, pela queda de cabelo, pela ansiedade de todo o remédio, de todo o contexto, ou se é de fato um efeito direto do remédio, tá? Isso não se sabe, mas é claro que tem um número muito grande de homens que sofrem com essa condição. Eu particularmente tenho vários pacientes e faço devido acolhimento, a gente suspende o medicamento, a gente faz um acompanhamento conjunto com psiquiatras para tentar ajudar ele através de terapia, ajudar ele através de outros medicamentos para melhorar tanto o desejo quanto a função erétil e eventualmente com alguns medicamentos antidepressivos para tentar ajudar nesse desbalanço que pode ter havido dentro do cérebro desses homens. Tá? Para esse homem aqui eu falei duas coisas, foi o que eu falei para vocês. Primeiro, não há uma relação causal de cronologia, está muito desconectado, entendeu? Então ele usou muito tempo, aí teve, aí depois que parou, ele continuou tendo depois, né? Então não ficou muito claro aqui a questão do tempo, se seria um candidato a ser rotulado como síndrome pós-finasterida, mas claramente eu conheço outros detalhes do caso e realmente não é um caso tão grave assim, tá? Então E outra coisa, veja bem, ele falou que teve só disfunção erétil. Então a disfunção erétil em homens que têm efeito colateral da finasterida está muito mais relacionado à diminuição do desejo. Então o sujeito ele fica com o desejo mais baixo, e aí quando ele recebe um estímulo, de alguma forma o estímulo não é tão bem processado, e aí às vezes, por estar menos estimulado, é que a ereção falha, tá? Então, apesar de, como eu falei, nos estudos animais, ele pode, né, o medicamento pode dar alteração no corpo cavernoso, geralmente, na prática a gente vê que a disfunção erétil ela vem muito mais associada à diminuição do desejo. Se o sujeito está com desejo normal e está com disfunção erétil isolada, pode até eventualmente ser a finasterida, mas não é a primeira causa. A gente tem que raciocinar e buscar outras causas. Esse sujeito aqui precisaria investigar outros fatores. É como eu trago no meu desafio, os 3 fatores do corpo supremo. Você não pode pensar só no seu pau, você tem que pensar também no seu corpo e na sua mente e como você pode otimizar o funcionamento desses 3 fatores para uma melhor vida sexual, mais ativa, mais saudável no longo prazo, tá bom? Gostaram desse vídeo? Então, meu amigo, já queria convidar você a conferir, tá? Aqui nesse primeiro comentário eu fixei o link, né, de acesso a informações sobre as próximas turmas que tem no meu desafio para você que quer se transformar em uma verdadeira máquina de prazer na hora H, tá bom? Já deixa o seu like e até o nosso próximo vídeo.